nossa live terapia. A partir de hoje, eu estarei fazendo live terapia. As pessoas podem entrar em contato comigo assim que eu colocar as caixinhas. E se vocês tiverem permissão em contar a sua história e tiver a oportunidade de ressignificar a sua história ao vivo, sendo contribuição para as pessoas, eu estarei fazendo essa live como forma de contribuir para as pessoas sobre suas dores, sobre seus traumas. Vamos aguardar um pouquinho. Sejam bem-vindos, bem-vindas, quem está aqui. Aguardar só mais um segundinho para o pessoal entrar. E eu quero falar com vocês sobre um assunto muito interessante. O meu tema é fibromialgia. Esse tema da fibromialgia, ele tem um olhar muito amplo e é muito comum a fibromialgia na vida das pessoas, né? É muito comum esse sintoma. E se você passa por essa situação, já me deixa um oi aqui, já coloca uma mãozinha de que você passa por essa situação. E eu vou falar um pouquinho da fibromialgia. Ok? Parece que aqui ninguém sofre de fibromialgia, né? Eu coloquei um post esses dias sobre a fibromialgia e as pessoas me perguntaram muito, né? Porque nós temos várias visões sobre a fibromialgia, da forma da reprogramação biológica, pelas constelações sistêmicas, pelas feridas emocionais. E a fibromialgia é quando eu me sinto e quando eu creio de que ao meu redor as pessoas devem satisfazer as minhas necessidades. Então, é uma ferida de rejeição. Essa ferida traz uma máscara escarpista e dentro dessa máscara a pessoa se torna rígida e controladora. E se ela tem o sentimento, se ela tem a ferida de rejeição, é porque ela sentiu que em algum momento da vida dela faltou alguma emoção, faltou colo, alguma coisa faltou para ela. Alguém aqui passa por essa situação? Se você passar por essa situação e você quiser participar dessa live, eu posso te chamar e você pode participar, ok? Bom, é sempre um processo inconsciente da fibromialgia. Nós não temos consciência daquilo que a gente vive na nossa infância e o quanto isso vai trazer vários sintomas para a nossa vida adulta. Bom, é algo que me irrita, é algo que eu sinto uma irritabilidade muito grande, é uma raiva guardada, a qual eu não sei lidar com isso, tá? Fibromialgia, fibro significa fibras, laços familiares, relações familiares. Então, tudo aquilo que me irrita em relação à minha família, aquilo que eu desejo controlar e que eu não consigo controlar, me irrita. E eu não consigo lidar com esse sentimento e o meu corpo descarrega em forma de dores. Quando eu tenho que me submeter a algumas situações desse relacionamento familiar que eu não gostaria de lidar, que eu não aceito, mas que eu tenho que me submeter. Então, também é um sentimento de submissão. Então, se você passou na sua infância, ou se você passou na sua vida adulta algum sentimento de submissão, é muito comum mulheres, quando são traídas por seus parceiros, terem esse sentimento de submissão e depois disso elas começam a desenvolver a fibromialgia.
Mas necessariamente a fibromialgia ela começa lá na infância. Não que você exatamente desenvolveu na vida adulta por causa da traição, só foi um trilho que você passou, só foi um resgate do sintoma, porque você já passou lá atrás esse sentimento de submissão com um dos seus genitores. Você já teve um sentimento de falta com um de seus genitores e que você fez uma transferência para o seu parceiro. Né? Então, a fibromialgia é um sentimento, é um sintoma que está ligado aos laços familiares. Fibro, laços familiares, mil é uma submissão e algia significa uma dor emocional, que reflete em dor física. Bom, e aí nós temos que entender o seguinte: qual foi o conflito, qual foi a dor física, qual foi a dor emocional que eu vivi? Porque muitas vezes uma surra que eu levei na infância pode vir a me trazer uma correção que eu tive, um castigo que eu tive, pode vir a me trazer uma fibromialgia na vida adulta. Mas eu não tenho consciência, porque esse sentimento pode ter ficado apagado na minha memória. Porque a dor foi muito grande, então eu não posso estar vivendo a dor, mas eu vivo de uma outra forma através dos sintomas. Eu tenho que entender qual foi o conflito emocional que eu vivi de uma grande dor que me trouxe essa fibromialgia lá na minha infância. Qual é a relação familiar que me deixa bloqueada, que faz com que eu perca o vínculo, com que eu perca a conexão da minha família. E aí o meu corpo transborda esse sintoma. Quais obrigações familiares que eu tenho e que me limitam, e que eu não gostaria de ter, mas que eu necessito ter e que eu não aceito e que me limitam? Olha isso. Qual contato que eu perdi ou que eu quero perder, mas que eu não consigo perder? Então, se você passa por algumas dessas situações, é importante que você analise como foi a sua infância, o que foi que você perdeu. Na psicossomática, a gente entende muito a questão da falta de colo. Qual foi a falta de colo que você teve? Qual foi o abraço que te faltou? Qual é o relacionamento não curado que você teve na sua vida? Qual foi a separação brutal? E muitas vezes essa separação brutal pode ser no parto. Um parto de fórceps, um parto que você nasce de uma forma muito rápida e os médicos te levam para a incubadora porque você está em risco de vida. Então, são várias situações que podem acontecer. Então, qual foi a separação brutal que você teve na sua vida que você perdeu o contato? A fibromialgia nada mais é que um sentimento de raiva sobre uma dor que você passou e você não sabe lidar com essa dor. Nas constelações, fica muito claro que é o sentimento de uma criança abandonada. Não necessariamente você, mas que você pode estar numa memória de uma criança abandonada do seu sistema. Porque a constelação dificilmente consegue enxergar algo presente, a não ser que tenha uma criança interior muito ferida. Então, ela sempre busca algo de lá de trás das gerações. E essa raiva nos traz um processo de dor e muitas vezes nos traz um processo também que nos pode levar a algum vício, a alguma compulsão, geralmente a compulsão alimentar. Bom, então eu tenho aqui hoje uma pessoa que ela se dispôs a falar do caso dela da fibromialgia e nós vamos compreender este caso. Eu vou chamá-la aqui, deixa eu ver se eu consigo chamar, para que ela possa estar falando com a gente aqui sobre o caso dela da fibromialgia. E se você tem algum sintoma, se você tem esse sintoma da fibromialgia, ela está entrando. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom, Eva? Tudo certo, que bom tê-la aqui. Eu fico muito feliz que você se manifestou. A gente não se conhece, você não conseguiu entrar e eu já fui me adiantando sobre a fibromialgia, porque foi algo que você me disse que você gostaria de saber sobre a fibromialgia, né? Então eu quero que a gente não se conhece, você me acompanha no Instagram, eu sou muito grata por isso. E eu falo que no meu Instagram eu não tenho seguidores, eu tenho pessoas. E por isso que eu estou aqui e eu quero sempre poder ofertar conhecimento e até contribuir numa forma leve de tratamento, já que as pessoas não conseguem vir até a terapia. Então eu quero contribuir de alguma forma para que as pessoas
É a lei do equilíbrio, né? Já que elas estão ali me acompanhando, eu quero ofertar sempre mais e mais. Fala o seu nome para mim, como que você chama? Vamos conhecer um pouco de você. Eva, eu acompanho você já há um tempo e gosto muito do seu trabalho. Meu nome é Bebel de Carvalho. Eu também estou me iniciando no mundo das terapias. E, pois estou me formando como consteladora agora. Eu já sou radiestesista há um tempo. E tudo começou com a radiestesia através do meu bloqueio e aonde gerou a fibro, né? Então, assim, inicialmente foi uma coisa que eu achei que eu estava com uma doença terminal, para te falar a verdade. Como eu já tenho casos repetitivos na família de as mulheres morrem de câncer. Minha mãe morreu de câncer, irmã da mamãe morreu de câncer, prima da mamãe morreu de câncer, irmão da mamãe morreu de câncer. Nas minhas últimas 4 gerações, todos morrem de câncer. E daí eu me lembro que um dia eu conversando com a minha mestra em Reiki, Maria Saavedra, e ela disse assim, Bel, eu disse, Maria, eu tô com câncer. Porque as minhas dores eram insuportáveis. Olha que interessante, gente. Eu vou cortar você um pouquinho. Você me desculpa, mas eu tenho que te cortar. Não, tranquilo. Eu vejo aí uma lealdade sistêmica muito grande, um sentimento de não pertencer, ou eu preciso pertencer como essas mulheres. Então eu me coloco a serviço e à disposição de morrer igual. E tem algo que está muito gravado em você, que é uma crença, que nós vamos precisar mudar essa crença, que é o quê? As minhas dores. Elas não são suas, não é animal de estimação. Então você percebe como que tudo ainda está aí dentro de você, tentando explodir aí para fora? Você já tinha tomado essa consciência, Bebel? Eu venho tomando. E eu tô tendo assim, eu creio que o que mais eu consigo hoje olhar para minha sombra e reconhecer que eu venho me superando e humildemente aprendendo, e aí eu sigo pessoas como você, né? Porque tem muito aquela coisa assim eu estudei, eu já sei. E não é uma questão de estudar, é uma questão de sentir, de compreender. E aí, quando eu fui compreendendo, e foi exatamente isso que a minha mestra disse. Ela disse, Bel, primeiro, que você pode ser a primeira a quebrar esse ciclo de doenças. Sim. Segundo, que você também pode quebrar, deve quebrar essa fidelidade. Porque eu me reconhecia tanto nas mulheres da minha família que eu tinha que ser igual. Eu iria morrer igual. E iria morrer na idade, porque assim, elas descobriam o câncer aos 40, 42 e morriam aos 50, 55. Novas. Entendeu? E eu dentro desse período. Porque eu vou me identificar com a fibromialgia, só que não foi só reconheço a fibromialgia, porque até então não sabia que esse diagnóstico. Eu sabia que eu sentia dores. E eu disse, agora é o meu fim, porque essas dores, elas já estão me dizendo que vai ser assim, porque é assim, toda a minha árvore genealógica é assim. E aí foi quando eu parti para dizer, não, eu preciso descobrir o que é. Aí eu descobri a fibro. Ok. Mas eu fui parar assim, ó, só pra gente, para as pessoas que estão ouvindo ter uma noção do extremismo. A fibromialgia me colocou na cama. Eu fiquei por um ano, paralisou o meu lado direito. Eu não conseguia pisar mais, porque eu perco o meu ponto de equilíbrio, que são os pés, né? Eu perdi o meu ponto de equilíbrio, que aí assim eu entendia, tá tudo tão pesado que eu não me sustento mais. Mas o pé não é o meu sustento, o pé é o meu equilíbrio.
E daí eu disse, não, desequilibrar agora. E aí eu não entendia. O reiki não era suficiente para que eu entendesse tudo aquilo. Era só um princípio. E daí tudo começou. Hoje eu tô 50%, 60% superada da fibra, mas ainda falta bastante. Vamos caminhando, porque tudo na nossa vida é um processo de autoconhecimento e superação. Bom, você me trouxe uma informação que foi uma lealdade sistêmica, uma repetição das mulheres. Você queria adoecer, para ao mesmo tempo, consciente, você não queria adoecer, mas como o teu inconsciente te levava a adoecer para se manter igual a elas e pertencer ao mesmo meio, ao mesmo destino que elas. Se a gente pensar de uma forma, dentro da medicina germânica, dentro da reprogramação biológica, que foi um conflito biológico inesperado que você sofreu em algum momento da sua vida. Olhando que foi uma falta de colo, foi um relacionamento não curado, foi uma separação muito brutal, porque para a medicina germânica, a fibromialgia é um contato de separação, é um conflito de contato de separação, né? Então, de quem você foi separada na sua infância? Primeiro, me fala assim rapidamente, o parto, quando você nasceu, o que você sabe de quando a sua mãe estava grávida, rapidamente, de como foi esse parto? Forceps, minha mãe era uma adolescente, ela engravidou e acabou sendo ela abandonada, ela me teve sozinha. De certa forma, ela era muito jovem e aí ela queria esse filho, ela nem sabia, ela teve essa filha e ela também queria viver. Ela queria também viver e não dá para viver adolescente, jovem, bonita, não dá para viver com um bebê Ela foi abandonada carregado. por quem? Meu pai. Então, veja bem, você conviveu com seu pai? Convivemos. Desde de pequena, convivi. Ele, assim, eu não sinto um abandono do meu pai. Eu nunca senti esse abandono. Ok, mas pensando que você nasceu de fórceps, Bebel. Mas eu acho que ele abandonou minha mãe. Sim, Entende? é o sentimento que você tem que ele abandonou a mãe. Mas visando que você nasceu de fórceps, você queria nascer? Né? Provavelmente difícil. não. No entanto, que gerou um trauma, eu acho que já ali, porque na tentativa de me tirar e não saía, minha mãe já estava sofrendo demais e arrancou toda essa tampa da minha cabeça. Eu passei quase um ano, usava faixa. Todas as minhas fotinhos coberto para não mostrar, porque tirou toda a tampa do couro da cabeça para arrancar mesmo. Para arrancar. Né? Então, você teve aí uma separação brutal, tá claro, né? Você entrou um pouquinho depois, antes eu já fui falando da fibromialgia, e a gente sabe que uma das questões para a medicina germânica, para a reprogramação biológica, é um conflito de separação brutal vivida numa perca de separação. Então, conforme você foi arrancada para sua mãe, talvez você não foi levada para o colo da tua mãe, você foi levada para ser cuidada pelo médico, né? Então, foi uma separação brutal muito grande da sua mãe. Você sentiu ali o sentimento de abandono, o sentimento de rejeição, você teve ali dentro de você um pedido de socorro, e agora o que vai ser? Então, além dessa questão, dessa lealdade sistêmica, você tem esse conflito biológico gerado no princípio da infância. A gente sabe que os momentos mais importantes da vida adulta é reflexo da nossa infância. A concepção é um momento muito importante para a nossa vida, e o parto também é muito importante, o parto diz tudo da nossa vida, né? Fala uma coisa para mim, você por um acaso se sente forçada e sempre executar os seus trabalhos, se sente forçada em levar a tua vida, se sente forçada em determinadas situações, em decisões? Até uns 3, 4 anos atrás, sim. Completamente. Isso vem mudando radicalmente, mas era assim. Passei 40, quase 50 anos da minha vida me sentindo obrigada e forçada a tudo. E você teve algum sentimento também de conflito de separação na tua infância? Você gostaria de dizer? Tive o conflito.
principalmente quando a minha mãe casa, né? E aí eu era a mais próxima dela. Nós éramos cúmplices, ainda que eu fosse muito criança, mas ela se casa e ela vai a princípio e depois ela me busca, né? Só que aí eu me separo da minha avó, que era, pra mim, eu me seguro na minha avó, e aí, de novo, eu sou arrancada da minha avó, né? E aí a minha avó ficou, assim, muitos anos intermediando para... que a minha mãe era, assim, uma pessoa muito decidida, e aí ela determinava, dizia assim, não vai passar final de semana, não vai ficar com a senhora. Então a minha avó cedia a tudo que a minha mãe queria para que ela pudesse também. Então tá bom, então ela pode ir. Ok. Então, Se lembrando desse momento aí, Bebel, você consegue conectar sentimentos de raiva que você teve da mãe ter ido embora ou da avó não permitir você voltar para a mãe? Muitos. E hoje, lembrando, quando você lembra, você me contando de tudo isso, qual o sentimento que você tem? É de raiva ainda? Perdão, não. De perdão, de compreensão. Elas fizeram o que elas sabiam fazer naquele momento. Okay. Tive muita raiva, eu tive toda a raiva, mas hoje não. Certo. Mas olha só, já que você está estudando as constelações, você já deve entender sobre a questão de perdão, né? E aí, o que foi que você me falou? Praticamente que eu perdoo minha avó e minha mãe por tudo que aconteceu. E tudo que elas fizeram foram o que elas podiam, o que elas tinham de melhor para fazer por você. Então, quem somos nós para perdoar os nossos pais? É a vida que eles nos deram e é assim que nós temos que dizer sim para tudo isso, né? Então, quando a gente cita essa questão de perdão, Bebel, a gente está saindo do nosso lugar de filho, nos colocamos acima, como maiores que eles. Como é isso para você? É verdade. É isso, hoje eu estou em busca, eu estou com fome de cada vez compreender mais, porque isso acelera o meu processo, inclusive, de cura, né? De cura das minhas dores, de cura dos meus, da dissolução dos meus bloqueios também. Então, hoje eu tenho muito mais gratidão. Eu consigo entender o que isso significa. E tem mais uma coisa que eu tenho pensado muito. Desde o meu divórcio, há 16 anos atrás, a minha família novamente se afastou, porque eles não eram a favor, né? Como se a gente pudesse ser ou não a favor do que é bom para o outro, né? Bom ou ruim para o outro. E daí eles se afastaram. E é muito interessante isso, que hoje eu vendo tudo nesse período, a minha mãe, ela desencarnou. E aí foi quando eu comecei a entender melhor. Eu criei uma boa relação com a minha mãe depois disso. E venho criando cada vez mais uma relação boa com a minha mãe. Né? Uma relação de gratidão com a minha mãe. Né? Então hoje eu já não sinto... Desculpa. Eu não sinto dor da falta mais. É muito difícil. Me doeu tudo muito quando a minha mãe morreu e que eu descubro realmente o diagnóstico da fibromialgia, que eu digo, agora não vai dar mais. O dia que a minha mãe, eu lembro que o dia que a minha mãe morreu, e eu olhei ela, eu falei, eu não perdoo você por você ter ido antes da gente resolver o que a gente tinha para resolver. E aí logo eu falei, agora vou eu, né? Eu descubro tudo isso, agora sou eu que vou, porque eu já tô no período. E hoje a ideia é toda, e o sentimento anda junto com a ideia. Perfeito, Bebel. Você falou muito da gratidão, mas eu ainda vejo muito que você deve olhar para essa questão do perdão. Será que você realmente, quando a gente fala eu perdoo, é porque eu não tomei tudo que me foi dado. Então você ainda precisa. Aí você me fala que já praticamente 50% a 60% você resolveu da fibromialgia. Será que esses 40% não tá te empacando por conta desse perdão? Né?
Não é o perdão, é o receber, é o tomar. Nós não temos que perdoar, que quando a gente fala eu te perdoo, eu tenho que perdoar, eu me coloco acima. E se a sua história tivesse sido diferente, você não seria quem você é, né? Exatamente. Então, e você precisa resgatar todo esse colo, tudo aquilo que faltou, deixar com as mulheres honrar e reverenciar tudo que elas passaram para que você chegasse até aqui, mas deixar com elas dores dela e olhar o quanto esse destino não está forte em você para te puxar em relação a elas, né? Porque o câncer nós também conseguimos observar, Bert Hellinger fala muito que o câncer é a falta de tomar aquilo que os pais nos deram, né? O câncer é você precisar incluir ou o pai ou a mãe, ou alguém que não incluiu o pai e a mãe, que você está reverberando dessa forma, né? Então é muito importante que você deixe com elas o que é delas, siga com o que é teu. É muito importante que você tome todo este colo. E daí a gente vê o quanto você foi disputada para ser amada. Você já percebeu isso? Não. Não? Não, nunca pensei por essa. Não, eu acho que eram consequências da vida, mas nunca pensei nessa. Também nunca pensei, também nunca fui uma pessoa que pensei, eles não gostavam de mim. Também nunca pensei nisso, mas também nunca pensei que era da maneira que você está colocando. Nunca pensei. Onde você percebe a disputa? A disputa. Você foi disputada para ser amada. Onde, come, com quem? Eu nunca percebi isso, de haver uma disputa. Eu percebi, eu entendia, eu compreendia, na verdade eu não compreendia, eu entendia, eu queria entender que era, ao invés de ser uma disputa para o amor, era assim, como que eu vou me livrar desse problema, como que a gente vai organizar esse problema, entendeu? A criança está aí. Foi um problema. Por um grande tempo eu achei que foi sim. Mas agora você percebe que por mais que você me disse muito rápido, mas eu entendi que a mãe disputava você e a avó disputava você e uma disputava entre si você. Então você foi disputada para ser amada, você foi disputada para ser cuidada, você foi disputada para ter uma vida que elas queriam te proporcionar. Olha isso. Até então você entendeu há um tempo que você era o problema. Eu quero me livrar, ela quer me livrar, mas a gente tem um problema. Mas enquanto a gente entender que a gente é um problema, nós só vamos encontrar problemas na nossa vida. E rapidamente que você me contou, eu percebi que você não foi um problema. Você foi disputada para ver quem iria cuidar e quem iria amar. Como é isso para você agora? Vou pensar a respeito. eu vou pensar. Não tem sido isso para você? Dá sim. Dá porque, de certa maneira, a minha avó, assim, eu sempre, inclusive em casa, né, a família sempre disse que eu sempre tive o meu nível de amor próprio muito alto. E é isso. Ainda que eu achasse um problema que tem que resolver porque tem uma criança, tem uma vida, as responsabilidades. Mas eu achava também que tinha um excesso de amor que por muito tempo, hoje eu também reavalio isso, que por muito tempo eu considerei que era pelo fato de não ter o pai perto, de a mãe ter outros filhos, que minha mãe teve outros filhos, outros irmãos. Então, essa coisa do cuidar, porque aí também envolvia tias, a família, era realmente vendo assim, uma disputa, quem fica com ela essa semana, quem fica com ela esse final de semana, com quem ela passa a metade das férias, entendeu? Então, era assim mesmo, minhas tias, a família, eu sempre muito, muito fofinha da família. Sempre muito paparicada. Então, muito mimada. Olha que interessante. Mimada. A fibromialgia, ela é um sentimento que eu sinto e que eu creio e que eu penso que todas as pessoas ao meu redor devem estar ao meu serviço para todas as minhas necessidades e sofrimentos.
Então, onde nós havíamos visto sofrimento, a gente viu que você teve muito. Você era disputada para ser cuidada, mas você entendeu que você era um problema, então era jogada para cá, jogada para lá, né? Olha isso. E tudo é um ato de amor. Então, lembrando agora o quanto você era disputada, que você era a fofinha da família, das tias, teve motivo para você desenvolver essa fibromialgia na vida adulta? Não. Isso eu já tenho consciência também, não. Eu me apeguei nas dores como se eu assim, com o maior poder da minha vida, eu me apeguei às dores e elas se instalaram. Sabe que mesmo. Às vezes as pessoas se apegam às dores ou para punir os pais ou para se autopunir? Eu acho que foi para mais me autopunir mesmo. Por quê? Eu acho que por causa disso. E é muito interessante que eu nunca consegui, eu não sou uma pessoa muito de apego, eu não sou apegada, nem as coisas. Eu tenho muita facilidade para gostei de desprender. Muito. Eu acho que o amor, ninguém é dono de ninguém, ninguém pode condicionar ninguém. Ah, então se você me ama, você fica, se você... E eu não consigo entender isso. Eu acho que a gente é livre. E no momento que você quer me mudar, e no momento que você quer... Não, a gente tá junto, mas você vai ter que fazer assim. Aí já Mas olha, toda mãe, toda avó não quer deixar os filhos livres, quer estar junto. Eu costumo dizer, Bebel, você que me acompanha, talvez você já ouviu eu dizer que a mãe narcisista ela é perigosa tanto quanto a boa mãe. É verdade. Ela deixa as mesmas feridas. Eu acho que a boa mãe, ela deixa feridas piores. A mãe narcisista, ela cutuca, ela fere, ela machuca. Só que o filho não quer ficar perto, o que ele faz? Ele vai para o mundo. E aí ele tem o sentimento de que ele quer provar para a mãe do que ele é mais do que aquele sentimento de humilhação que ele passou. Então ele cresce na vida. A boa mãe coloca o filho debaixo da asa. Então o filho fica sempre ali na dependência emocional da mãe, na dependência financeira da mãe, e fica sempre ali parado, estagnado e não toma a vida. Então as duas mães são muito perigosas para um filho. E é preciso dosar isso daí. E muitas vezes a gente não consegue dosar. A gente quer que o filho vai, mas a gente está sempre segurando para que ele fique o mais próximo possível. Ah, eu quero que o meu filho desbrave o mundo. Na hora que ele vai sair de casa para estudar, você não quer estudar aqui mesmo? Eu pago para você estudar aqui mesmo. Ah, o filho quer morar em outra cidade. Não, mas eu te ajudo a comprar uma casa aqui perto de mim. Você vai ter filhos, eu te ajudo a cuidar dos filhos. Então, tá vendo como a gente sempre quer perto? A gente sempre quer perto. E as pessoas te quiseram perto por qual razão? Talvez porque eu era fofinha. Continuou fofinha até hoje. Eu tenho que conhecer. Te achei uma fofa. Obrigada. Te achei assim de muita coragem de colocar seus sentimentos para fora, seus conflitos. Várias pessoas que eu perguntei se teria coragem de falar comigo numa live terapia, algumas disseram que tinha vergonha, e eu falei muito sobre a vergonha, né? Que a vergonha faz com que a gente não desbrave o mundo, não desfrute da vida, né? Também fala uma coisa para mim, você tem alguma compulsão? Eu tenho... Não ouvi, não entendi. Você tem alguma compulsão? Não. Já teve? Eu já tive da comida, né? Da bebida, mais da bebida. Certo. Como é o seu relacionamento com a comida hoje, Bebel? Eu sou a melhor da vida com a comida hoje. Eu consigo hoje, inclusive, selecionar melhor o que é bom para mim, o que não é. Por exemplo, hoje já não como mais carne, já tem vai fazer um ano que eu não como carne vermelha, carne de só peixe ainda, né? Mas eu quero superar também. Me alimento melhor, hoje eu penso muito mais na comida, eu como para viver, não vivo para comer. Consegui estabilizar meu peso,
que era uma coisa que eu fui a sanfona da vida também. Eu oscilar, eu tinha entre 50 e 5. Qual o contato seu com essa comida que você fala que oscila, mas qual é esse contato? Porque a comida, ela entra para nos, não só para nos nutrir, mas ela traz uma fé. Né? Então, qual o contato que você tem com essa comida que te traz um afeto? Que você fala, nossa, isso aqui me deixa leve, me deixa confortável. É a comida que eu faço para os meus filhos, para os meus netos. A comida que minha avó fazia para mim, que a minha mãe fazia. Era aí que eu ia chegar. Você está reproduzindo o que a avó fazia pra você, tá vendo? Você já tinha percebido isso? Já. Você percebe como você reproduz aquilo que foi bom? Sim. Que bacana, que legal, Bebel. Tem muitas coisas boas hoje que eu vejo, que eu consigo reproduzir, que eu troquei, né? Que eu achava que tinha que ser... eu tinha que repetir o comportamento de doenças, comportamento... essa coisa assim que eu vejo hoje... não, porque eu sou geniosa igual a minha mãe, porque a minha mãe era teimosa, ela era igual a Regina, ela era esse comparativo. E hoje eu vejo assim que eu tenho tantas coisas, tantos adjetivos da minha mãe, que é uma pena se as pessoas não perceberam isso. Hoje eu consigo perceber e trazer para mim espontaneamente. É muito legal. Minha mãe era uma mulher muito generosa e muito doadora, e eu sou também. É muito que bom. Joia. Eu descobri isso em mim. Que bacana, Bebel. Eu fico assim muito feliz de você ter aceitado esse convite. Eu me coloco à disposição ainda para você olhar para algumas dores, algumas questões suas. Essa questão do perdão ainda me preocupou um pouquinho, tá? Mas talvez agora você olhando que você foi disputada para ser amada, para ser cuidada, talvez isso possa dissolver e você consiga rodar essa chave aí para você. Vou contar com você, Eva. Toda boa terapeuta precisa de uma terapeuta. Exato. Vamos constelar. Com certeza. Vai ser maravilhoso. E vamos poder repetir mais vezes essas oportunidades e eu poder trazer aqui o relato de que terapia cura, terapia salva, né? E hoje eu sou uma leal defensora da terapia. E claro que eu estava dando um workshop esses dias e tinha uma aluna que foi paciente minha e ela falou, nossa, mas parece que cada vez que eu estou numa live, cada vez que eu leio algo seu, eu descubro mais dores, mais conflitos, né? Parece que não vai ter fim. Pobre garota arrogante, né? Quem somos nós para achar que temos tantas memórias que a gente carrega, né? Bert fala que a gente carrega memória de 13 gerações. Levita Moreno fala que a gente... Bert fala de 7 gerações atrás de nós. Levi Jacob Moreno fala de 13 gerações. É muita gente, são muitas pessoas atrás de nós, né? E a gente não pode achar que a gente está curado de tudo, porque quando a gente já chegou no processo de cura, já é hora de partir, não tem mais o porquê estar aqui, não tem mais o porquê evoluir, né? Isso me chama muito a atenção para o próprio Bert Hellinger, que 1 ano antes dele falecer, ele resgatou memórias dele, da infância dele, situações com a mãe, que a própria Sophie Hellinger, mulher dele, fez uma constelação para ele ali, e ele já estava praticamente quase que acamado, que ele já tinha tido AVC. Então ali, olha só, o criador da constelação, aos 92 anos, resgatou uma memória de dor com sua mãe e precisou ser constelado. Se até ele, que é o mestre dos mestres nas constelações, tem suas dores, dirá nós, que ainda estamos nesse processo, nessa caminhada, né? Porque nós somos terapeutas, mas nós não somos perfeitos. Porém, Bert fala, o bom terapeuta, ele só consegue curar se ele estiver curado. Então, se ele não estiver curado, várias questões virão até ele e vai ser assim, um bate e volta, vem e não fica, acaba indo embora. Então, a gente sempre tem que estar trabalhando nossas questões, né? Eu também tenho a minha terapeuta, eu também passo por tenho uma mentora que me auxilia, que me ajuda, né? Que foi minha professora de constelação, que eu conheci ela na Alemanha,
no congresso de Bert Hellinger, no seminário de Bert Hellinger que eu estive em 2018, e ela há 35 anos, né, que ela trabalha com constelação, então ela tem uma bagagem muito grande, que é a Solange Bertão, então ela também é a minha mestra, e a gente vai multiplicando tudo isso cada vez mais, né? Bebel, tome todo esse colo que lhe foi dado, porque você era a fofinha da família, que você não havia percebido. Sinta essa fofinha. Tome todo esse colo das tias, dos primos, da mãe, da avó, de todo mundo. Inclusive, tome o colo dos médicos que fizeram de tudo para te salvar. E graças a Deus, busque a história do fórceps. Reverencie quem criou o fórceps. Que se não fosse o fórceps, você teria morrido na barriga da sua mãe. Verdade. Então, graças àquele fórceps, já fez um movimento para isso? Graças ao fórceps, você está aqui. Graças a Deus. Então, vá saber a história do fórceps, vai saber quem criou, vai saber quem desenvolveu esse método de parto aí, e faça uma grande reverência, homenageie essa pessoa na sua vida, homenageie a ela, coloque alguma coisa para ela na sua vida, pela importância que ela teve, que se não fosse isso aqui você não estaria. Não é verdade? É verdade, toda verdade. Que bacana! Eu fico muito feliz que você esteja aqui, que nós podemos ter mais encontros. Eu fico muito feliz que todos estão aqui. Você quer me dizer mais alguma coisa, Bebel? Não, quero dizer que você é uma querida. Muito obrigada mesmo pela atenção, por esse carinho, por esse trabalho. Eu me espelho em profissionais como você e desejo demais poder fazer também, contribuir um pouquinho para as pessoas que tanto precisam. Eu tive esse contato no CVV, porque eu sou voluntária do CVV, Centro de Valorização à Vida, e tudo despertou ali, né? Então, ajudar o outro, poder contribuir, se a minha dor, não no vitimismo, mas se a minha dor na experiência ajudar o outro, ao outro sair do medo, da vergonha, né? E pôr para fora, porque isso é como uma garrafa cheia de gás. Quando você abre, ela solta tudo e depois a gente vai ver onde que está o limite, né? Exatamente. Então, eu sou muito grata por essa oportunidade, né? Eu acho que sempre tive certeza que nada é por acaso. E a gente inicia aqui hoje, agora, um vínculo, esse círculo dourado. Se Deus quiser, estamos juntas, estou à disposição. Nós já estamos unidas, interligadas nesse cordão dourado. Com certeza. Nada vou te chamar aí depois, vamos nos contactar e vamos constelar. Vamos olhar para isso e eu agradeço vocês que estão aqui. E depois eu volto para contar a experiência como foi. Com certeza. Combinado. Pessoal, eu agradeço muito por vocês estarem aqui. A Bebel é uma fofa, uma fofinha, uma querida. Fofinha. Agradeço vocês por estarem aqui. E eu quero dizer que as nossas caixinhas, eu vou colocar mais caixinhas. E quem quiser participar da live, ok? Dessa live terapia, o objetivo é contribuir. Conte sua história, seja contribuição para outras pessoas, ok? Que vocês tenham uma linda e abençoada semana e contem comigo sempre que vocês precisarem, ok? Compartilhem essa live com pessoas que vocês conheçam, com família, com amigos que tenham fibromialgia, porque eu tenho certeza que ela vai contribuir para muitas pessoas, ok? Gente, um beijo, Bebel. Um beijo. E sigam a Eva Carla, ela é maravilhosa. Sigam a Bebel também, viu, gente? O trabalho Obrigada. de terapia é bem bacana. Eu conheço pouco, mas eu já passei por uma sessão e foi sensacional. Até, gente. Que bom. Beijinho. Um beijo. Tchau. Tchau.